Olá, eu sou o Alexandre Eu sou a Marcela. e esse é o canal Souzas em Portugal. Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo aqui num lugar diferente hoje. A gente está do lado de fora de casa, no nosso bairro. É como se fosse, né? Nossa região aqui parece um condomínio fechado. A gente depois filma um pouquinho para vocês conhecerem, mas mais ou menos isso, nosso bairro. E hoje a gente escolheu, né, falar, o tema de hoje vai ser sobre as escolas, né? Sobre a educação dos nossos filhos. Então a gente quer contar um pouco, né, sobre a nossa experiência com as crianças aqui nessa primeira mudança de escola, né? Como vocês sabem, a gente já comentou, eles sempre estudaram na mesma escola a vida inteira, então a mudança para Portugal também trouxe essa mudança para a vida deles, a primeira vez que eles mudaram de escola, né? E a gente vai passar para vocês um pouco das nossas impressões aqui, na verdade do que eles passam para nós e também a gente como pais. Primeiro explicar mais ou menos, né, para quem não sabe, o ciclo, né, o ano escolar aqui da Europa inicia em setembro, né? Nós chegamos aqui dia 1º de abril, então a gente já chegou no final, né, do ciclo escolar. É dividido em 3 ciclos, primeiro, segundo e terceiro ciclo, né, iniciando em setembro, terminando em junho. E nós chegamos aqui, faltava uma semana para Páscoa, então as escolas estavam em recesso de Páscoa, estavam fechadas, que é um dos recessos anuais que eles fazem. E quando retornaram às aulas, que foi depois do dia 20 de abril, eles iniciaram já o terceiro e último ciclo do ano letivo. E a escolha do tempo que a gente chegou, de abril, por volta assim mais um pouco no começo do ano, foi por conta dessas situações de adaptação, né? A gente queria chegar num tempo onde as crianças pudessem entender um pouco da cultura, da língua e não atrapalhassem tanto, porque se a gente chegasse já no início do ano, né, eles iam meio estranhar, porque já, se a gente chegasse lá para setembro, eles iam ter que estudar no Brasil. Então essa adaptação não ia ocorrer muito bem, muito rápida. Ou eles teriam perdido um semestre inteiro e metade do outro no Brasil e começar aqui do nada, né? Ou eles iam ter que estudar lá e aí chegava aqui, parava, começava de novo, então essa conta não estava fechando. Então nós optamos por essa época do ano, porque qual foi a nossa ideia? A gente chegar aqui, né? O Miguel tinha terminado um ano, a Manuela tinha terminado um ano também, em dezembro do ano passado. E a nossa ideia era que a gente chegasse aqui e eles fizessem esses 3 últimos meses repetindo o final do ano que eles terminaram no Brasil. Porque dessa maneira eles já teriam passado de ano e eles poderiam utilizar esse tempo para conhecer a escola, conhecer os professores, se adaptarem a escutar o português diferente, enfim. Porque assim depois entrariam de férias, como estão agora, e em setembro iniciariam o novo ano letivo deles já, né, tendo mais vínculos com a escola, já sabendo como é, nós também como pais sabendo como funciona o sistema das escolas aqui. E foi isso que a gente planejou nessa parte das escolas. E quando nós chegamos aqui, no caso, o Miguel, ao invés dele fazer, né, como era a minha ideia, dele fazer o final do ano que ele tinha terminado no ano anterior, né, no Brasil, ele ficou no ano que ele iria começar, né? O agrupamento escolar, depois a gente vai explicar para vocês ainda nesse vídeo como funciona, explicou que seria melhor se ele fizesse o final do ano em que ele começaria em setembro, do que repetir o ano anterior, porque se ele entrasse no ano que ele tinha terminado, e ele teria que ficar sujeito às provas. Então, se ele reprovasse nas provas, ele teria perdido um ano que ele já concluiu no Brasil. Sendo que se ele repetisse o ano que seria o novo, né, se ele fizesse esses 3 meses e não conseguisse passar, ele simplesmente ia chegar a setembro e começar este mesmo ano do início. Seria esse ano que ele estaria começando agora, então ele não perderia nada. Então, o Miguel começou o ano no final, né? Começou o ano novo dele pelo final e ficou sujeito às avaliações. Explicaram pra gente que assim, seria muito difícil, mas poderia acontecer de nesses 3 meses ele se sair muito bem, fazer as avaliações, conseguir acompanhar a turma e conseguir concluir este ano nestes 3 meses finais e assim em setembro já iniciar o ano seguinte ainda, né? Então ele ganharia um ano em apenas 3 meses. Já a Manuela, que concluiu a educação infantil, aqui em Portugal não é obrigatório a educação infantil. A obrigatoriedade do estudo aqui é a partir dos 6 anos, ou seja, a partir do nosso ensino fundamental 1, que aqui é a educação básica que se chama.
Então a gente não conseguiu para ela assim de imediato que ela entrasse, porque como não é obrigatório, eles não eram obrigados a conseguir vaga para ela. E por conta disso a gente demorou um bom tempo assim conversando, vendo o que a gente ia fazer, né? Pensamos, né, amor, na possibilidade de escolas particulares. Porque a nossa apreensão era realmente isso, de ficar sem uma... A gente já chegou conseguindo uma vaga do Miguel. Porque era obrigatório. Era obrigatório, então ele já ia começar, isso já aliviou bastante a gente, mas a gente tinha essa expectativa de conseguir uma vaga para Manu. Como a gente fez a pesquisa lá no... Como que fala? No Hortaola, é o agrupamento escolar, isso, né? no agrupamento escolar. Ela falou que não tinha as vagas. Por não ser obrigatório, não tinham como conseguir vagas. É final de ano, ia ser muito mais difícil. E foi aí que a gente começou a pensar também na possibilidade de procurar uma escola particular, porque também não era viável. Era por conta da adaptação, né? Então a gente precisava que ela entendesse o sistema escolar aqui. E para ela também não ficar ociosa, né? Porque senão ela estaria terminando de estudar em dezembro de 2022 e só voltaria em setembro de 2023. Quase um ano. Um hiato muito grande, não faria bem para ela também, né? Não tá convivendo com outras crianças e tal. Então a gente queria muito que desse certo a gente colocar. E depois de um tempo a gente conseguiu, né? O agrupamento entrou em contato conosco e disse que havia conseguido uma vaga para ela num jardim de infância, né? Que seria a nossa educação infantil, só que bem distante da nossa casa, porque nas escolas próximas não tinha. Inclusive é um tema de um vídeo nosso, a gente colocou como que foi a expectativa do primeiro dia de aula deles, eles que gravaram. Eu vou deixar aqui o card para vocês acompanharem esse vídeo, onde eles explicam o que eles gostaram, o que eles não gostaram. E daí dessa forma foi assim que eles começaram na escola aqui em Portugal. No caso da Manuela, a gente já sabia que ela não ia continuar naquela escola, porque era muito, muito distante, assim, né, para os termos de distância de Portugal, era longe, bem complicado de chegar da nossa casa. E o Miguel não, já estava na escola que ele iria continuar. E passaram por esses 3 meses, nós recebemos agora, nesse final desse mês, a maravilhosa notícia de que o Miguel conseguiu concluir o ano que ele começou, né, que ele fez um finalzinho só, nesses 3 meses, então ele conseguiu concluir um ano inteiro nos 3 meses e ele vai passar já para o próximo ano, o que foi maravilhoso, porque ele vai continuar com a mesma turma, né, vai continuar com os amigos que ele fez, ele está super bem adaptado na escola, ele gosta bastante da escola, é uma escola que é perto, que faz parte do nosso agrupamento, ele vai de autocarro, né, que é de ônibus, com ônibus escolar com os amigos, vai e volta aqui no nosso bairro mesmo, então ficou tudo ótimo com relação a ele, já estava tudo concluído. Em contrapartida, né? Em contrapartida, com relação a Manuela, não foi tão simples assim. Com ela já foi diferente. A gente não estava gostando da escola, a gente teve algumas intercorrências com relação à escola, porque essa é uma das grandes diferenças que tem da educação brasileira para a educação portuguesa. Aqui em Portugal, o ensino é predominantemente tradicional. Então, eles têm a tendência, né? Eles botam as crianças de castigo, eles forçam as crianças, querem forçar as crianças a comer, né? Tem uma abordagem, uma forma de tratamento que já no Brasil não é tão comum mais, né? Os métodos já são diferentes, né? E ela não está acostumada com isso. Manuela é uma criança muito sensível, ela é uma criança que tem seletividade alimentar, então as coisas com ela são diferentes e o tratamento que estava vendo na escola, não geral, tá? Mas de alguns funcionários da escola estavam deixando a gente bastante preocupada, ela já não estava querendo mais ir para a escola, então acabou que a gente até antecipou as férias. Antecipou as férias dela em mais ou menos 1-2 semanas, que ela não foi mais. E já estava tudo certo que ela iria para a escola, né? O ano novo letivo dela iria iniciar e ela iria para a escola do nosso agrupamento. A gente já tinha feito a matrícula e tudo. Ela não ia, de qualquer forma, continuar na escola, não ia iniciar o novo ciclo escolar nessa escola que ela já estava, porque igual a Marcela disse, por conta da distância, era mais ou menos uns 15, 20 minutos por dia de ida e também a volta. Então já era uma coisa assim que não cabia na nossa rotina, né? Além de ter pedágios no caminho, era enfim. Fora de rota de trabalho, de tudo, então era bem complicado. Ou a gente ia ter que se mudar para lá, mas mudando para lá a gente também ia ficar contra a escola do Mi e não ia dar muito certo. Então, desde o início a gente ouviu falar de uma escola aqui perto de casa, né? Onde tem a carrinha que leva, é a escola de Chafé. Que essa sim seria a escola para o ciclo dela, que abrange o nosso agrupamento, que igual do Miguel teria o transporte para levar e buscar,
né, que é onde as crianças aqui da nossa região estudam. Então a gente já tinha feito a matrícula dela lá, né, que funciona como no Brasil. Você faz a matrícula, tem o agrupamento escolar, você vai até o agrupamento, que é a sede responsável... Ah, tá jogando bolha, gente. A sede responsável pelas escolas de determinados grupos de freguesias, de bairros, né? Você vai até lá e você faz a inscrição do seu filho com opções, como nas escolas públicas do Brasil, de acordo com aonde você mora, né? Com o seu endereço. Então essa era a escola mais próxima aqui do nosso endereço e que dava direito ao transporte. Foi aonde a gente fez a matrícula como primeira opção para ela. Mas a gente estava, eu particularmente como mãe, não estava tranquila, não consegui, por conta dessa situação que aconteceu com essa efeitos especiais. Por conta dessa situação que aconteceu na escola anterior, eu estava bem incomodada, preocupada com ela, porque ela não estava bem, ela não estava feliz na escola que ela estava. E conversando com uns amigos nossos, eles nos indicaram a escola que o filhinho deles já estava estudando, porque ele é muito parecido assim na personalidade com a Manuela e eles são muito amigos e nossos amigos também são muito próximos. Indicaram para nós uma escola onde o filho dele está, para que a gente fosse conhecer e ver se a gente gostava. Não é do nosso agrupamento, mas valia a pena a gente conhecer, porque, né, quem é pai, quem é mãe sabe que pelo bem-estar, pela tranquilidade dos nossos filhos vale a pena. Nós fomos até lá conhecer a escola, amamos a escola, nos apaixonamos pela escola, ela foi também, gostou, além de já ter um amiguinho, né, que seria da mesma classe. Uma escola inclusiva, né? Sim, uma escola inclusiva, que é uma coisa também que não é muito comum aqui em Portugal, mas essa escola é inclusiva, tem psicólogo de plantão lá, enfim, é um outro sistema e a gente gostou muito, mas já havia finalizado o período de matrículas, então a gente, né, não tinha certeza se a gente ia conseguir. Fui até lá, fizemos a inscrição dela, conversei, pedi, implorei, falei que eu tinha gostado muito da escola, embora não fizesse parte do nosso agrupamento, a gente queria muito que ela fosse para lá e aguardamos 2 meses a resposta. E nesta semana, na sexta-feira, agora a gente recebeu esta outra maravilhosa notícia, que ela conseguiu a vaga, foi aceita na escola e ela vai estudar lá agora, junto com o amiguinho dela, e a gente tá com o nosso coração assim... É o Pedro! Muito, muito mais tranquilos, que ela vai para uma escola que a gente gostou, que ela gostou. Temos nossos amigos que nós podemos ser grupos de, né, rede de apoio uns para os outros e as crianças estando juntas também, então estamos bem animados para esse novo ano letivo que vai começar em setembro para eles. Então, gente, essa foi a nossa experiência com as crianças aqui nesses primeiros 4 meses, né, de Portugal no que diz respeito à educação, às escolas aqui. As escolas são muito boas, tá? Agora falando um pouco mais sobre a parte técnica. A maioria deles, tirando algumas exceções, é período integral. As crianças entram de manhã e saem no final da tarde. Na verdade, eles saem para a educação básica, né, que seria o fundamental, é integral, das 8, entre 8, 8 e meia e 9, depende da escola, até mais ou menos às 5 horas da tarde. As crianças têm o período de aula normal das disciplinas e tem as aulas extras, que incluem música, artes, tem aula de educação religiosa, enfim, tem as aulas extras, então eles ficam o dia inteiro. Já no Fundamental 2, que é o caso do Miguel, eles têm alguns dias de integral e outros dias eles saem mais cedo. E para os pais que trabalham com o contrato de trabalho do pai e da mãe, você leva até o agrupamento comprovando que os pais trabalham e aí você pode pedir o período estendido, que aí a criança, ao invés de sair aos dias que sairia cedo, não sai, pode ficar na escola até as... Não, esse é o horário estendido mesmo, que todas as escolas têm, que é dentro da própria escola. As crianças podem ficar pelo período estendido, né, que vai até geralmente às 18, 18h30 ou 19 horas, dependendo da escola. E no período de férias, né, o ano letivo acaba realmente em junho, mas também para os pais que trabalham, mediante comprovação de contrato de trabalho, as crianças, o período estendido vai depois até 30 de julho, e quem ainda precisa trabalhar tem os ATLs, né, que são as atividades de tempo livre, que geralmente não são dentro da escola, os centros paroquiais ou as próprias escolas, outras entidades fazem essas atividades para que as crianças possam frequentar durante as férias. A maioria deles é pago, né, para os pais que precisam continuar trabalhando, mas a escola vai até junho e tem o período estendido até julho. Sobre o material escolar, as escolas públicas dão um material para as crianças, né? Então todo início de ano, ou quando a criança vai entrar na escola, seja qualquer período, eles liberam os vouchers, né,
com a lista dos livros e você pode, com esse voucher, ir até a papelaria da cidade, as papelarias que são conveniadas, e fazer o pedido dos livros gratuitamente, né? Os livros chegam para as crianças, tudo novinho, tudo bonitinho, sem nenhum custo. Eu não sei ainda, porque como eles começaram já no final do ano, né? A gente vai aprender mais agora que eles vão iniciar realmente do início, se o material deles também é dado pela escola ou se é a gente que compra lápis, caderno, essas coisas. Porque na escola da Manu, na escola da Manu não, né? Ela recebeu o material da própria escola. Eles falam que não precisam comprar, né? O lápis de cor, tudo que a criança usa não precisa. A gente vai ter mais essa certeza para entender melhor agora de início de ano. No caso da Manuela, a alimentação, né? Que eles almoçam na escola, tem a alimentação da própria escola, a merenda escolar, e você paga um valor mensal por essa alimentação. No caso da Manuela, vinha por nós através de SMS, para a gente pagar aquela taxinha de acordo com o que vinha para ela comer. E do Miguel, que já é um pouco mais velho, né, Educação Fundamental 2, segundo ciclo aqui, ele tinha um cartão, como se fosse um cartãozinho pré-pago que a gente carregava com o valor que a gente quisesse e ele passava para se alimentar. Cada dia era mais ou menos R$1,30, R$1,80 mais ou menos por refeição por dia. Então o dia que ele não comia, não gastava. E o dia que ele comia, gastava. E esse cartão também servia para ele usar na papelaria da escola, que tem um espaço onde eles podem comprar caneta, papel para fazer provas, trabalhos, cadernos, qualquer coisa que eles precisassem dentro da escola, eles também podem utilizar do saldo desse cartão. Então também é uma coisa bem legal. Pelo que eu entendi, nessa nova escola da Manuela agora vai ser através de um aplicativo, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas você acompanha todos, pelo sistema, né, online, você acompanha quanto que o seu filho está gastando, o que ele precisa e tal, para você poder fazer a reposição dessas coisas. Eu achei bem legal esse sistema aqui, é bem organizado, né, e ajuda as crianças também a ter um controle e a gente a ter um controle sobre como tá indo essa questão da escola. Com relação ao transporte, né, o transporte público, algumas escolas elas dão o direito da criança pegar um autocarro, né, que é o ônibus, ou uma carrinha. Né, seria uma van. É uma van que busca as crianças, geralmente são as crianças menores, que elas não podem andar, né? Até a partir de que idade pode andar de autocarro? Se não me engano, eu acho que só a partir do segundo ciclo, que seria o Fundamental 2, é que eles podem começar a ir de ônibus, autocarro. Antes disso é só a carrinha. Então, no caso da escola da Manuela, ela como no outro conselho, ela não vai ter direito, né? Pelo menos a priori a gente não sabe se ela vai ter direito a alguma coisa do tipo de transporte. Então a gente vai levar, mas no caso é 10 minutos de casa, não é muito longe, é caminho do meu trabalho, é caminho das fábricas também, então é mais fácil, né? Não tem como sair da rota de tudo que a gente faz. Sim, embora a gente vá ter que levar e buscar, já facilitou muito mais do que quando era na outra, que era totalmente contramão para nós. Isso, mas para valer tudo isso que a gente está falando, de estudar, de tudo isso que a Mara falou até agora, né, tem que procurar o local que é o agrupamento escolar. A gente vai lá, no caso nosso é um agrupamento aqui próximo também de casa, e leva os documentos, né, Mara? Então, funciona assim, gente, para você saber quais escolas abrangem onde você mora, você tem que ir na junta de freguesia, tá? Que é do seu bairro. Você chega, se você está se mudando para cá agora, você tem que pegar o seu contrato de arrendamento, contrato de aluguel. Você vai até a junta de freguesia do seu bairro, da sua freguesia, e lá você vai pedir, né, um atestado de morada, que seria o nosso comprovante de residência. Você vai pegar esse atestado de morada junto com o passaporte do seu filho. No caso nosso, que somos cidadãos, a gente precisava também do NIF, não sei como é que funciona exatamente, depois a gente pode até fazer um adendo para pesquisar para poder passar para vocês. Né? O histórico escolar da criança apostilado, você tem que trazer também, e levar esses documentos, documento também dos pais, claro, do passaporte do pai e da mãe, levar esses documentos até o agrupamento escolar. Na junta de freguesia, eles já te informam aonde fica o agrupamento responsável pela sua freguesia, e aí você leva estes documentos, tá? Pra gente poder, só para repetir, é o atestado de morada, o passaporte da criança, o passaporte dos pais, o histórico escolar, e acho que é isso, né? Basicamente é isso. Você leva isso no agrupamento, eles vão perguntar, vão fazer seu cadastro, vão perguntar qual é o ano letivo da criança e vão fazer a inscrição e te indicar quais são as escolas que abrangem ali no agrupamento, que são as mais próximas da sua casa. Você vai escolher 3 opções, né? De acordo com a distância.
e seu filho vai estar inscrito para o novo ano letivo, desde que seja obrigatório, tá? Para educação infantil, creche, crianças menores é mais complicado, justamente por não ter essa obrigatoriedade, as vagas são muito restritas, então é mais difícil, tá? A gente está falando aqui a respeito de crianças a partir de 6 anos. E você não vai diretamente na escola, né? Igual não, no agrupamento. Você vai no agrupamento, você dá as opções e aí verifica de acordo com a lista de chamada lá, o tempo, quem chega primeiro, e aí vai completando as turmas. Então, quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Se você tem uma preferência de alguma escola, você vai, deixa lá como primeira opção, mas tem que ir já no começo. Não há problema, se você chegar no período que já começou as aulas e tudo, vai acontecer igual que aconteceu. Se tiver a vaga, vai colocar naquela escola mais próxima. Eles dão a preferência da escola mais próxima da morada. Vai por eliminação, olha, na mais próxima não tem vaga, na segunda também não, tem a terceira opção, ou então no nosso caso com a Manuela, nem era nenhuma das opções, é a única que apareceu mesmo. Então, Mas geralmente é assim que faz, abre-se antes. Do da Manuela, por exemplo, se não me engano, foi em maio e do Miguel foi em julho, que abriu o período de matrículas. Você tem que ficar de olho, porque tem o período em que abre as inscrições para você ir até o agrupamento e fazer a inscrição de matrícula dos seus filhos. O que é mais assim difícil de se encontrar são as creches, né? Os infantários, vagas, então são crianças menores, tem muita gente, então tem poucas vagas, então isso é mais difícil, né? Quando a gente fala que o Portugal ela dá a preferência da criança estar na escola, mas são os ciclos obrigatórios. Sim, a partir dos 6 anos, como a gente explicou. Se não tiver vaga, não vai ter, você vai ficar na espera. Tem gente que espera até 1 ano ou mais. Tem muitas mães que assim que ganham um bebê já vão fazer inscrição para a creche, porque a partir de, se não me engano, tem para os bebês, mas é a partir dos 3 anos o infantário. Então já faz a inscrição, porque é muito concorrido mesmo. A maioria dos pais, das mães que a gente vê, que a gente pesquisou, que a gente conversou, optam pelas escolas particulares, porque é mais fácil de você conseguir, né, já que você vai pagar. E é diferente, né, se você quiser uma pública é muito mais complicado. Então, para quem tem crianças menores é mais difícil, sim. E um bônus aqui, a gente já falou das inscrições, matrículas das crianças, mas um bônus também que é importante, que a gente aprendeu só estando aqui, é com relação aos históricos nossos, né, os históricos das pessoas maiores, que já concluíram o 2º grau, que tem faculdade e tudo. No caso nós temos as nossas faculdades, apostilamos nossos históricos, nossos diplomas e trouxemos para Portugal. Achando que isso valeria para todo. Isso seria suficiente para qualquer tipo de apresentação com relação ao emprego, contrato, qualquer tipo de coisa. Comprovar o nosso grau de escolaridade. Se a gente tem o diploma de faculdade apostilado, é porque nós concluímos todas as etapas até concluir a faculdade, né? Só que passamos por alguns processos seletivos. Uma surpresinha. Onde foi solicitado o histórico do 2º grau nosso. E a gente não tinha, a gente tem, né? Mas a gente não trouxe apostilado, então não serve, não é validado aqui. E isso foi uma grande dificuldade, porque são empresas boas, né? Que se chamam para entrevistas, mas aí a gente fala, e nem só empresas, né? A gente tem a questão do curso que a gente se matriculou para fazer. Que também exigia que tivesse, a gente falou, olha, mas nós temos nível superior, tá aqui apostilado. Então, assim, nos surpreendeu, porque a gente falou, olha, estou te apresentando o meu diploma e meu histórico de faculdade, né, de ensino superior. Se eu não tivesse terminado o ensino superior, é porque eu não tinha terminado também o ensino básico, né, o 2º grau. Não, você tem que ter o seu histórico do 2º grau apostilado. Eles querem a comprovação dessa. Não importa quantas faculdades você tenha, quantos diplomas de faculdade você tem apostilados, apostilem os históricos escolares de 2º grau de vocês e tragam, porque é importante. Muitos lugares vão exigir isso de vocês. Exato. Então é isso o nosso vídeo de hoje. Só mais um adendo, mais uma coisa. A gente pensava, eu pelo menos pensava, que a gente só conseguia vaga para as crianças dentro do seu agrupamento. Tá? E essa situação que a gente contou que aconteceu com a Manuela também é um bônus para vocês saberem. Também nos mostrou que você pode sim, dá para conseguir vaga fora do seu agrupamento sim, porque essa escola que a Manuela vai estudar é fora do nosso agrupamento, é fora até mesmo do nosso concelho, não é na nossa cidade. É muito próximo porque a gente está no limite aqui da divisa entre 2 distritos e é já em outro distrito, mas assim, depende muito realmente das vagas.
tá? No caso de ter vagas, você consegue. Foi o que eu fiz quando eu fui nesse agrupamento novo dessa nova escola. Falei, olha, a gente não mora aqui, não fazemos parte, nós somos não abrange o nosso agrupamento, mas eu quero muito que a minha filha estude nessa escola, e a moça explicou para mim. A preferência, é claro, é para quem já está inscrito desde o período que se abriu das matrículas, a gente já estava fora do período, e para quem é dali de próximo, né? As pessoas que já estão inscritas e as pessoas que moram ali na região que pediram a vaga. Se sobrasse a qualquer vaga remanescente, eles dariam, e graças a Deus foi o caso que aconteceu conosco, tinha vaga e nós conseguimos. Então, se você quiser que o seu filho estude em alguma escola que você foi indicado para você específica, pode tentar que, se tiver vaga, é possível de conseguir sim. Então é isso, gente. Agora sim. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora, né? Deixe seus comentários aí. Deixa a eu gente... falar Vem aqui. o sininho da noite. Vem aqui, ela vai dar o recado aqui. Participação especial. Vai. Vem, senta aqui no colo. Posso Fala. falar? Assim, como Fala aqui no microfone. Como que Segue a gente aí no canal. é? Não, segue a gente no canal, ativa o sininho. Vamos? Segue a gente no canal, ativa o sininho, Curte. deixa o like E? e faça vários comentários. E compartilha, né? Isso aí, gente. Compartilha o vídeo. Você tá ansiosa Qualquer pra dúvida, sua... vocês Você tá podem ansiosa? deixar aqui embaixo também pra gente nos comentários, que se eu não tiver conseguido explicar, que deu pra entender, podem deixar as dúvidas aqui que eu respondo depois, tá bom? Tá ansiosa pelo início das aulas? Sim, muita. Então vamos dar um tchauzinho pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o Beijo. próximo vídeo. Tchau.